Língua portuguesa, página 84. Nós vamos à produção de texto. Nós vamos fazer um trava-línguas, tá bom? Nessa atividade, nós vamos precisar utilizar as palavras que estão lá na página 277 do material de apoio para formar o seu trava-língua, tá bom? Então, você vai lá na página 277 e vai retirar lá as figuras para formar o nosso trava-língua. Você vai escolher no mínimo 8 palavras do quadro, tá bom? E no seu caderno você vai escrever um rascunho do seu trava-língua, formando uma ou mais frases com as palavras escolhidas, tá? Lembra que a gente já trabalhou, olha, tem unio, T. Tá com frio? Toma banho no rio. Tá com calor? Toma banho com regador. Então, você vai escolher 8 palavras, tá? No mínimo. E vai formar um trava-línguas. Vai escrever as palavras lá no seu caderno, fazer o seu rascunho, formando uma ou mais frases com as palavras escolhidas. Agora, quando você terminar, você vai ter que responder aqui, ó. A palavra que você organizou forma uma ou mais frases? Se sim, você vai marcar o xizinho aqui no positivo. Existem sons que se repetem? A sua língua travou depois de ler as frases rapidamente? Tem que travar, porque é um trava-línguas. Foi difícil pronunciar as palavras sem errar? Se você marcou não em algum desses itens aqui, olha, você vai ter que voltar ao trava-língua e reescrever o que ficou faltando, tá bom? Aí, quando tiver tudo prontinho, você vai colar as palavras no caderno, tá? A folha de texto 3 é uma folha de papel ofício, mas que infelizmente vocês não vão ter em casa, né? Então a gente vai colar no caderno mesmo, não tem problema, tá? Você vai fazer o rascunho do seu trava-línguas, quando ele tiver todo ok, com no mínimo 8 palavras, travando a língua mesmo, aí você vai colar, tá bom? As palavras que você escolheu no caderno, tá bom? As palavrinhas que você escolheu lá no material de apoio na página 277, você vai colar no caderno. Pronto, agora você criou um trava-língua e aí você pode se divertir e repetir bem rápido com alguém responsável na sua casa. E quem está na escola vai fazer com um coleguinha, tá certo? A página 85 vai ficar como tarefa para casa, tá? Você vai responder essas questões aqui sobre o que aprendeu, tá bom? Então, a página 85 para casa como tarefa de casa, tá? Complete as palavras do texto abaixo com as letras QU. Depois recite em voz alta, tá bom? É um dito popular, tá bom? Que vai formar aí, depois que você completar com a letra QU, você vai descobrir qual é. E aí você vai responder sobre o texto que você completou aqui, ó. É uma parlenda ou é um trava-línguas? Porque uma parlenda são versos divertidos, utilizados para fazer brincadeiras. Já o trava-línguas são difíceis de se pronunciar, tá bom? Na terceira questão, você vai identificar o número de sílaba das palavras abaixo. Você vai colocar o número aqui dentro. Por exemplo, gelo. Gelo tem quantas sílabas? Gelo, 2 sílabas. Então, você vai colocar o número 2. A mesma coisa você vai fazer com o resto das palavras, tá certo? Muito bem.